Gente, eu tenho uma teoria sobre Dandy Sword. Nessa frente. Essa teoria de Dandy Sword é que, como o Blot se tornou um Twisted, nem vem dizendo o jeito certo, porque esse daqui é só uma teoria, viu? Eu ainda não sei como ele se transformou em Twisted. Nem vem falando que o jeito certo foi parar a parada. Então bora falar. A teoria é que o Dandy convidou o Blot pra casa, pro quarto, pra fazer uma festa do pijama. Mas quando o Blot entrou, não tinha ninguém lá. Aí vai dar. Aí depois, o Dandy pegou uma cápsula de choro, quebrou ela com um pouco de chorinho dentro e tacou no Blot. É o que? Dá like pra mais vídeos de Dandy Sword.